Fala galera, tudo jóia? Agora nosso segundo bloco, continuando, pegando o que a gente viu no final do outro e já encabeçando aqui aquela relação de regência permitida em dois aspectos. Nós vimos, ao terminar o outro bloco, isso aqui, ó, nomes que admitiam regências diferentes. Então, a palavra aversão, ela admite tanto a preposição a quanto a preposição por. Quando a gente jogou aqui para a nossa principal listinha, nós vimos também que junto pode ser junto a, junto de, próprio, próprio de, próprio para, próximo, próximo a, próximo de. Só que isso também acontece com verbos. E tem dois verbos interessantíssimos, o verbo atender e o verbo precisar. O verbo atender, ele pode ser tanto transitivo direto, ou seja, pede um complemento sem preposição, ou transitivo indireto regido pela preposição a. Detalhe, no mesmo sentido, que é o atendimento de fato. Então aqui eu posso dizer atendi o telefonema ou atendi ao telefonema. Aí nessa perspectiva, se eu tirar telefonema, que é o telefonema, e colocar a chamada, eu posso ter atendi a chamada sem crase e atendi a chamada com crase. Neste momento, a gente teria um caso especial de crase facultativa, pois quando a gente estuda crase, nós sabemos que ali existem três casos de crase facultativa, que são três casos gramaticais: nome próprio feminino, preposição até e pronome possessivo feminino. Agora, é possível ter crase facultativa através da regência? É, e o verbo atender é a prova disso. Só que aqui, ó, tanto atendi o telefonema quanto atendi ao telefonema, atendi a chamada sem crase, atendi a chamada com crase, significam a mesma coisa. Então, a troca de uma estrutura por outra não atribuiria prejuízo gramatical e também não atribuiria uma mudança semântica. Agora, quando eu coloco precisei o relógio e precisei do relógio, prejuízo gramatical não tem, porque as duas estão certas de acordo com o padrão culto da língua. Mas nós teríamos aqui, ó, uma mudança de sentido. Pois quando eu digo precisei o relógio, é porque eu coloquei na hora certa. Quando eu digo precisei do relógio, é porque de fato eu tinha necessidade de um relógio para, sei lá, tomar conta do horário. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Agora a gente começa a trabalhar a regência dos verbos, a lista dos principais verbos que caem em prova. Nós temos na língua portuguesa mais de 11 mil verbos, como eu já disse a vocês, e ninguém domina 11 mil verbos, ninguém. Mas em provas de concursos públicos caem no máximo 20 verbos. Então vamos cair para dentro aqui, ó. O primeiro é o verbo agradar. O verbo agradar, no sentido de acariciar, ele é um verbo transitivo direto. Já no sentido de satisfazer, de causar agrado, ele é um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Então aqui, ó, não é bom agradar demais as crianças. É o exemplo que a gente colocou aqui. Neste momento, observem que as crianças é o complemento do verbo agradar. Então aqui é um verbo transitivo direto e as crianças vai funcionar como objeto direto. Agora, se neste momento está no sentido de acariciar, eu estou diante de que tipo de pessoa? Diante de um pedófilo, pois ele está acariciando as crianças. Então não é bom agradar demais as crianças. Agora aqui, o sítio agradou ao fazendeiro, pois ele trouxe satisfação, trouxe agrado. Então o verbo é transitivo indireto e ao fazendeiro é um objeto indireto. Este chapéu lhe agradará, trará agrado, satisfação, agradará a alguém. Então, neste momento, é um verbo transitivo indireto e o ler é um objeto indireto. Só que agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui, ó. Tá vendo essa frase? Não é bom agradar demais as crianças. E se eu colocasse aqui, ó, um acento grave, indicativo do fenômeno da crase? O que passaria a acontecer aqui? Aqui passaria a ser um verbo transitivo indireto. As crianças passaria a ser um objeto indireto. E eu mudaria o aspecto semântico também, pois agora não seria mais no sentido de acariciar, seria no sentido de satisfazer. Então, mudaria
de um pedófilo para um pai zeloso, para um pai que mima os filhos. E isso é a riqueza da língua portuguesa, onde uma crase, uma preposição, uma vírgula pode alterar completamente o sentido. Então, cuidado com isso, tá? Então, vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira. Verbo aspirar, galera. O verbo aspirar, ele pode ser verbo transitivo direto, quando estiver no sentido de respirar, de cheirar, de sorver. E ele pode ser um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a, quando estiver no sentido de almejar, pretender, desejar, objetivar. Então aqui, ó, vamos ver como é que o negócio funciona na prática. Maradona aspirou o ar puro da montanha, ou seja, ele respirava o ar puro da montanha. Então, neste momento, é um verbo transitivo direto, e o ar puro da montanha, tudo isso é meu objeto direto. Agora aqui, ó, aspirava ao cargo de promotor de vendas. Neste momento, não está no sentido de respirar, está no sentido de desejar, de almejar. Então, um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. E tudo isso aqui, ó, ao cargo de promotor de vendas, é o nosso objeto indireto. Agora, continuando. Caramba, verbo assistir. Vamos lá. O verbo assistir, no sentido de dar assistência, ajudar, ele é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Mas peraí, Sidney, como assim? Vamos lá. Ele, para a gramática tradicional, é um verbo transitivo direto. Então, na maioria das vezes, ele vai vir assim, ó, o médico assistia os lutadores machucados. Mas para o Celso Pedro Luft, que é adotado, por exemplo, pela FCC, ele, além de ser um verbo transitivo direto, ele pode ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. E eu poderia dizer, o médico assistia aos lutadores machucados. Aí você pode contestar e falar assim, mas espera aí, Sidney, na hora em que coloca a preposição a, em que eu digo o médico assistia aos lutadores machucados, não poderia ser no sentido de ver, de presenciar? Não. É um fato culto da língua que nessa relação entre médico e o paciente, no caso, quem está sendo auxiliado, eu só posso ter no sentido de ajudar, não no sentido de ver. Mas, professor, e se eu não quiser dizer que ele está ajudando, que ele está dando assistência, se eu quiser dizer que ele está vendo mesmo, que ele está presenciando, aí você não vai mais empregar o verbo assistir, você vai empregar o verbo ver, presenciar, e não o verbo assistir. Aí, continuando aqui, esse aqui é bom você ficar ligado. O verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, ele exige a preposição a. Exige. Então, aqui, ó, assistimos ao filme. O problema é que no dia a dia, a gente não fala assim, a gente fala assistimos o filme. E o certo, quando você usa o verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, é utilizar a preposição a. Então, o certo é assistir ao filme. Assim como o certo seria a criança assistiu ao espetáculo inteiro. Aí aqui tem uma observação interessante. O ler, ele funciona como objeto indireto regido pela preposição a, mas ainda assim, aqui ele não pode ser utilizado. Ele não pode ser utilizado por um motivo muito simples. Na época do latim, o ler era um dativo de posse, e ele só podia ser utilizado com verbos que denotassem posse. Então, o verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, não denota posse. É por isso que ele não pode ser utilizado. Não tem nada a ver com o fato de ser pessoa ou coisa, tá? Pois o ler pode ser usado tanto para pessoa quanto coisa. Basta ser um objeto indireto regido pela preposição a. Mas aqui não vai, porque não tem o valor possessivo. Então, por isso, a gente não consegue empregar o ler. Aí, continuando. No sentido de pertencer, exige a preposição a. Então, eu poderia dizer assim, ó, assistir
ao homem o direito de permanecer calado, ou assiste-lhe ou assiste a ele. Como assim, Sidney? Vamos lá. Perdão. O verbo assistir, ele, no sentido de pertencer, ele é um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a, como vimos aqui, ó, assiste ao homem o direito de permanecer calado. Só que agora, o verbo assistir, neste aspecto, ele admite o uso do pronome lhe. E por quê? Porque tem um valor de posse, é um direito dele, é um pertencimento dele, cabe, é dele. Então, pronto, por isso pode. Agora, o verbo assistir, no sentido de morar, de residir, ele é um verbo transitivo indireto. Perdão, ele é um verbo intransitivo. Caralho. É que o verbo assistir, no sentido de morar, ele é um verbo intransitivo. Só que é o seguinte, ele funciona como se fosse o verbo morar, de fato, um verbo intransitivo que tem uma preposição. Só que aquela preposição, ao indicar uma localidade, funciona como um adjunto adverbial de lugar. Então, olha só o exemplo. Pedro assiste em São Paulo. O problema é que no dia a dia ninguém fala assim. Então, na hora que você observar isso numa questão, você pode achar que está errado, quando na verdade está certo. Agora, no dia a dia, eu tiraria o verbo assistir e, de fato, colocaria o verbo morar. Eu diria, Pedro mora em São Paulo. Então, por isso o cara faz assim, para tentar te ludibriar. Mas, e se ele perguntasse a classificação do verbo assistir? Tendo em vista que você talvez não utilize sempre esse verbo no dia a dia. Ora, basta olhar para o complemento e perceber que em São Paulo é uma circunstância de localidade. Logo, vai ser um adjunto adverbial de lugar e o verbo vai ser o quê? Ó? Intransitivo. Aí, continuando. O verbo chamar, galera, o verbo chamar é perigoso. Ele pode ser um verbo transitivo direto, quando estiver no sentido de convocar, ou ele pode ser o famoso verbo transobjetivo, quando estiver no sentido de apelidar, denominar, cognominar. E aí a gente vai ter que olhar com um pouquinho mais de calma. Mas vamos lá. Primeiro, no sentido de convocar, eu coloco a direção chamou os professores. Então aqui o verbo é transitivo direto e os professores é um objeto direto. Agora, quando eu coloco no sentido de apelidar, ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. E aí, nesse momento, eu posso ter o objeto, que pode ser direto ou indireto, vai depender do verbo, mais um predicativo do objeto. E aí ainda tem a possibilidade de ter uma preposição de facultativa. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Aqui, ó. O verbo transobjetivo tem isso, ó. Tem o verbo transitivo direto ou transitivo indireto, mais uma preposição que é facultativa, por isso estou colocando assim entre parênteses, mais um predicativo do objeto. Então, olha lá, chamei-o de tolo. Essa frase poderia ser perigosa por quê? Porque o avaliador poderia pedir a classificação do verbo chamar. E aí muito candidato nesse momento ia pensar assim, quem chama alguém de alguma coisa. Então, o verbo transitivo direto e indireto. O objeto direto e o de tolo, objeto indireto. Mas não é assim que funciona. Lembra que a gente viu na aula de transitividade as possibilidades de complementos? E a gente viu que poderia ser um objeto, poderia ser uma circunstância e poderia ser uma característica. Tolo aqui no caso é um objeto, é uma circunstância ou é uma característica? É uma característica. Então, logo é predicativo. Então, quando eu coloco chamei-o de tolo, o verbo chamar aqui é verbo transitivo direto, o é um objeto direto e o de tolo é um predicativo do objeto direto. E quando eu coloco chamei-o tolo, aqui o verbo é transitivo direto, o é objeto direto e o tolo, predicativo do objeto direto. Existe alguma diferença da primeira frase para a segunda frase?
Não, nenhuma. Ué, mas e aquela preposição ali? Ela é facultativa, ou seja, a tua presença ou retirada não vai fazer a menor diferença. Depois, chamei-lhe de tolo. Essa frase seria complicada porque o aluno poderia pensar que tem ali dois objetos indiretos, já que o lhe atrelado ao verbo sempre funciona como objeto indireto. Aí o que não poderia ter teoricamente no outro termo? Preposição, pois eu não posso ter dois objetos indiretos, assim como eu também não posso ter dois objetos diretos. Se o verbo é transitivo direto e indireto, tem que ter tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Só que aqui não é um verbo transitivo direto e indireto. Aqui é apenas um verbo transitivo indireto. Então aqui, ó, o verbo é VTI, o lhe é OI e o de tolo é um predicativo do objeto indireto. Agora aqui, ó, chamei-lhe tolo. Mais uma vez, o verbo é transitivo indireto, o lhe é um objeto indireto e tolo, um predicativo do objeto indireto. Detalhe, de vez em quando, algumas bancas destacam esse predicativo do objeto e dizem que ele é complemento verbal do verbo chamar, por exemplo, ou do verbo denominar, ou do verbo cognominar. E isso é viável? Não, pois para ser um complemento verbal, obrigatoriamente na questão, você tem que estar diante de um objeto, seja ele direto ou indireto. Agora vamos lá, vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Galera, ó, verbo chegar e ir. Para a gramática tradicional, eles são verbos intransitivos, só que eles são regidos pela preposição a. Na prova, até hoje, o cara não se dá o trabalho de perguntar se esse verbo é intransitivo de fato, se ele é transitivo indireto, como, por exemplo, seria para o Celso Pedro Luft, no livro de regência dele. Os verbos chegar e ir são verbos transitivos indiretos que pedem a preposição a e não a preposição em. Agora, na gramática tradicional, é um verbo intransitivo que trabalha com adjunto adverbial de lugar, porém é regido pela preposição a. O que vai acontecer na prova? Ele não se preocupa com a classificação. Ele quer saber se você domina qual é a regência que vai entrar ali ou não. Então, ao invés de dizer vou no ortopedista e cheguei em Brasília, o camarada diz vou ao ortopedista e cheguei a Brasília, pois os verbos chegar e ir obrigatoriamente sempre vão exigir a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. E aí, continuando aqui agora, ó. Verbos esquecer e lembrar. Galera, estes verbos são interessantíssimos. Principalmente o verbo esquecer. Porque no dia a dia a gente usa errado. E o culpado é o Macaulay Culkin. Macaulay Culkin com aquele filme Esqueceram de Mim. Primeiro que o nome do filme deveria ser Sozinho em Casa. Mas quiseram colocar Esqueceram de Mim, beleza. Nesse momento, já que o verbo está ali com um complemento com preposição, ele deveria ser pronominal. Então, certo deveria ser esqueceram-se de mim. Mas não iria vender. Esqueceram de mim ficou muito mais agradável aos ouvidos. Mas na prova você não pode dar mole, não. Então, o verbo esquecer, assim como o verbo lembrar, quando não forem acompanhados de pronome, eles são verbos transitivos diretos. Então, quem esquece, esquece alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Agora, estes mesmos verbos, quando forem pronominais, quando estiverem acompanhados de pronome, eles serão verbos transitivos indiretos, regidos pela preposição de. Então, ó, quem esquece, esquece alguma coisa, mas quem se esquece de alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa, mas quem se lembra de alguma coisa. Então, neste momento, eu mato essas análises aqui, ó. Esqueci o casaco dele. Nesse momento, o verbo aqui não está sozinho? Está sozinho. Então, ele é verbo transitivo, o quê? Direto, que pede o quê? Um objeto direto. Pois, neste contexto, quem esquece, esquece alguma coisa. Agora aqui, ó. Lembrei-me de todas as respostas. Nesse contexto, o verbo lembrar, ao estar acompanhado
de um pronome, ele vira um verbo transitivo indireto, obrigatoriamente regido pela preposição de. Então, ó, lembrei-me de todas as respostas. Agora, bem interessante, galera. Olha as seguintes construções. Esqueci o livro e esqueci-me do livro. Esqueci o livro, verbo transitivo direto, e o livro, objeto direto. Esqueci-me do livro, verbo esquecer acompanhado do pronome, vira transitivo indireto, regido pela preposição de. Então, do livro aqui seria um objeto indireto. Agora, a troca de uma por outra atribuiria prejuízo gramatical? Não. A troca de uma por outra atribuiria mudança de sentido? Não. Porque aqui o que eu tenho? O esquecimento de um elemento. No caso, o livro. Eu não mudo a essência desse esquecimento colocando ou não o pronome, colocando ou não a preposição. Ou seja, tem algo que foi esquecido. E, no caso, é o livro. Tanto na primeira frase quanto na segunda frase. Então, se um... Inicialmente eu quero pedir licença para vocês porque atrapalhei os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público. Somente em 2022, isso mesmo, eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu estou aqui para te ajudar. Gostou dessa videoaula? Quer continuar assistindo? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço? Inclusive com Personal Coach, que eu estudo em regime de metas, na qual eu tenho certeza absoluta, se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, cumprir as nossas metas de estudos, lá no dia da prova, no dia 4 de dezembro, salvo engano, né? É isso mesmo, dia 4 de dezembro, você vai fazer uma excelente prova para o sócio educativo do Espírito Santo. São 400 vagas, mais cadastro de reserva. Eles vão habilitar milhares de pessoas e muitas pessoas serão convocadas além do cadastro de reserva. Por quê, professor? Porque são 2 anos de validade por mais 2, 4 anos de validade. Professor, quanto custa o curso da LAC Concurso? Apenas 10 parcelinhas de R$30. É isso mesmo, 10 parcelinhas de R$30 você vai ter esse curso super completo, atualizado, atualizadíssimo. Será o melhor investimento de sua vida, o melhor custo-benefício da sua vida, 10 parcelinhas de R$30. Gostou? Então vem comigo, vem estudar aqui na LAC Concurso, tem um link aqui embaixo onde você vai diretamente fazer a sua matrícula no site da LAC Concursos.